Não há dinheiro disponível para pagamento integral de salários atrasados de servidores da saúde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem a Manaus em busca de apoio à reeleição. Em meio a ameaças à Zona Franca, setor primário é uma das apostas para a economia do Amazonas. Cresce a oferta de postos de trabalho no setor de serviços no estado. E mais, falta pouco para o Barezão, a expectativa dos times e o que diz o regulamento para a temporada 2019. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. O governador em exercício e secretário de Saúde anunciou hoje que o estado vai fazer o pagamento parcial dos fornecedores. O anúncio foi uma resposta ao protesto de profissionais do setor que disseram não receber salários há mais de 4 meses. O governador em exercício afirmou que não há dinheiro disponível para fazer o pagamento integral dos salários atrasados dos funcionários da saúde. A maior parte do dinheiro da arrecadação deste mês já está comprometida com obrigações previstas em lei. A nossa preocupação imediata é que não haja quebradeira no sistema e isso exige que nós tenhamos que fazer o pagamento do exercício anterior, imediatamente anterior, para que não haja um hiato de pagamentos nesse mês de janeiro. O montante a ser repassado até o fim do mês de janeiro é de quase 70 milhões de reais, incluindo a contribuição federal. O pagamento vai ser feito de forma proporcional para todos os fornecedores da saúde. São centenas de empresas. Mas a medida não deve quitar toda a dívida que ultrapassa os mais de 119 milhões de reais, referentes apenas ao mês de dezembro. Com isso, o Estado deve deixar de pagar, por exemplo, contas públicas, que podem ser renegociadas. O secretário de Saúde disse também que o repasse depende das empresas. Elas precisam participar do chamado reconhecimento de dívida. Não se pode ser feito o reconhecimento de qualquer dívida nos exercícios anteriores sem ser necessariamente feita uma auditoria a respeito dos seus exercícios. Então, existe sim um montante de despesas que precisa ser aferido, até porque precisa saber se o serviço foi efetivamente prestado. Essa é uma determinação direta do governador Wilson Lima e isso vai fazer parte do nosso processo de trabalho. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, veio hoje a Manaus em busca de apoio para a reeleição. A votação na Câmara, em Brasília, deve ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro. Rosiane Chagas tem as informações. O deputado federal Rodrigo Maia desembarcou em Manaus nesta quinta-feira e assim que chegou à capital amazonense, se reuniu a portas fechadas com parlamentares do Amazonas. A visita de Rodrigo Maia tem um objetivo claro. Ele tenta a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados, votação que acontece agora no mês de fevereiro. Esse encontro foi articulado pelo senador Omar Aziz, do PSD, e apenas 2 parlamentares do Amazonas não participaram da reunião. Átila Lins, do PSD, e também José Ricardo, do PT, já que o Partido dos Trabalhadores terá um candidato próprio à presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia voltou para Brasília por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira e, antes disso, deu uma entrevista coletiva. Ele afirmou o compromisso com a Zona Franca de Manaus e saiu daqui confiante no apoio da bancada amazonense. Eu gostaria que eu não tivesse nem ter pedido, já todos já tivessem declarado, mas todos queriam primeiro me ouvir os meus compromissos com o Estado do Amazonas, com a Zona Franca. Eu reafirmei, mostrei que historicamente eu tenho defendido a região e vou continuar defendendo como deputado do Rio, mas deputado do Brasil. 2 parlamentares amazonenses já declararam apoio a Rodrigo Maia, Sidney Leite, do PSD, e capitão Alberto Neto, do PRB. Ambos disseram que o fato de Maia ter vindo a Manaus e declarado apoio à Zona Franca foram fatores determinantes para que eles declarassem apoio à candidatura do deputado à presidência da Câmara. Ele reafirmou o compromisso dele perante toda a bancada, o que nos deixou muito à vontade e confiante, no meu caso, para apoiá-lo para presidente da casa. E creio que dos 8 parlamentares, deputados federais do Amazonas, o deputado Rodrigo Maia terá a maioria de votos e o meu partido já fechou, mas nós queríamos ter esse compromisso prioritário da defesa do modelo da Zona Franca de Manaus.
E os aposentados pelo INSS precisam ficar atentos com a data para apresentar o comprovante de vida. Esse procedimento assegura o pagamento do benefício e a comprovação tem uma data limite diferente. Segundo o último levantamento da Previdência Social, em novembro do ano passado, mais de 35 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS. Essas pessoas precisam confirmar que estão vivas todos os anos para que o pagamento não seja suspenso. Ao contrário do que muitos pensam, esse procedimento precisa ser feito direto no banco em que o beneficiário recebe o dinheiro. E cada empresa bancária estabelece critérios diferentes para definir a data limite. Pode ser no aniversário do segurado, no aniversário do benefício ou um mês antes de completar a última prova de vida que ele tenha feito. Mas todo ano tem que fazer a prova de vida. O INSS tem que saber que ele está vivo para que o benefício seja mantido. O procedimento é bem simples. Basta levar o documento de identificação pessoalmente nas agências. No caso de o beneficiário não poder comparecer por problemas de locomoção, é necessário nomear um procurador. Outros imprevistos também devem ser tratados direto nos bancos. Porque a prova de vida é feita lá e o banco automaticamente desbloqueia pelo sistema. O Amapá é o segundo estado brasileiro que proporcionalmente tem mais mandados de prisão em aberto do que pessoas presas, de acordo com um relatório do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. São 3.086 presos no Instituto de Administração Penitenciária e 3.093 mandados de prisão ainda em aberto, que são pessoas consideradas foragidas da Justiça. E para reduzir esse número de mandados em aberto, a Polícia Civil tem realizado uma série de operações no Amapá. No ano passado, foram 33 operações que resultaram em mais de 1.000 prisões. De Macapá, Neili Flan. A polícia investiga um cirurgião plástico aqui em Belém por causa da morte de uma paciente dias depois da cirurgia. A cabeleireira Gideane Rodrigues, de 35 anos, morreu com complicações. Ela foi submetida a um procedimento estético no abdômen, conhecido como abdominoplastia. Procedimento que teria acontecido dentro da própria clínica e não em um hospital. Já existem 2 denúncias contra o mesmo cirurgião, Mário Faial, no Conselho Regional de Medicina. De Belém, Priscila Amaral. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, no ano passado foram registrados 809 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O número é maior do que em 2017, quando chegou a 686. Assim, de um ano para o outro, houve um acréscimo de 17,9% nesse tipo de crime. Ainda de acordo com a Secretaria, a maior parte das vítimas tinha entre 12 e 17 anos quando os abusos aconteceram. Na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o maior número de procedimentos, de inquéritos, de investigações e prisões está relacionado ao abuso sexual. De Manaus, Fred Rocha. A Prefeitura do município de Ariquemes, interior de Rondônia, multou quase 400 proprietários de terrenos baldios sujos. De acordo com a comunicação da Prefeitura, a medida foi tomada por causa de um possível surto de dengue que pode ocorrer aqui na cidade. Os proprietários foram multados e, em caso de reincidência, a multa pode chegar a R$ 1.700. De Ariquemes, Rondônia, Janaína Mota. E em Roraima, o governo do estado deu início à reforma administrativa, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, que trata do assunto. A intenção é reduzir custos e tornar a máquina mais eficiente. Para reorganizar a estrutura, o decreto prevê a formação de 9 grupos de trabalho com órgãos da administração pública, direta e indireta. Os grupos têm 10 dias para concluir os trabalhos e as propostas deverão ser encaminhadas à Secretaria de Planejamento. De Boa Vista, Edilon Albino. E atenção, estudantes que fizeram o Enem. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 27, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
A medida é devido ao volume de acessos que tem tornado o sistema lento. E o MEC informou ainda que a atualização das notas de corte só vai ser feita a 0 hora e não mais em 4 horários ao longo do dia. A medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que ainda não fizeram a inscrição e, claro, melhorar o acesso por causa do alto tráfego existente. Já o resultado da seleção para as vagas nas universidades está mantido para a próxima segunda-feira, dia 28, de acordo com o calendário divulgado anteriormente. Agora vamos falar de um assunto importante que muitas vezes é tratado como piada, que é o furto de energia. Todos nós pagamos por aqueles que fazem os famosos gatos e a nossa conta só aumenta. Os números do ano passado da Amazonas Energia são assustadores e a quantidade desviada daria para alimentar cidades do Amazonas por quase 30 anos. O Amazonas é o estado que possui as maiores perdas de energia elétrica do Brasil. Deixa de faturar mais de 43%, principalmente pelas ligações clandestinas, os famosos gatos. Muita gente pode pensar que não tem nada a ver com isso, mas tem sim, por vários motivos. As perdas comerciais da Amazonas Energia causam um prejuízo de R$1,5 bilhão ao ano. Dinheiro que deixa de ser investido em obras e melhorias do serviço. Além disso, a gente paga por quem deixa de pagar a energia elétrica, o que deixa a nossa conta mais cara. Está na sua tarifa lá esse prejuízo. Isso é da resolução, tem caráter legal, então é cobrado de quem paga corretamente, né? Ilha de Parintins, mais de 100 mil habitantes, segunda maior cidade do estado. Esse cenário serve para a gente fazer um comparativo. Só no ano passado, a companhia de energia deixou de faturar 125 mil megawatts-hora. Energia que foi desviada por furto, os famosos gatos. Falando esse número, a gente não faz ideia do quanto isso significa. Mas se eu disser que toda a energia roubada no estado, só no ano passado, poderia abastecer a cidade de Parintins inteira, aí a história muda, né? Mas ela fica ainda pior. Essa energia desviada no ano passado poderia abastecer Parintins inteira por 29 anos. A gente comparou o que foi perdido em 2018. Então a gente analisa sempre dois níveis de perda, a perda técnica e a perda comercial. A perda técnica é aquela perdida nos cabos, na rede elétrica, nos equipamentos transformadores, né? E a perda comercial é que é desviado, furtado, roubado. Para fiscalizar e combater essa prática, 70 equipes já estão nas ruas e até o meio do ano, mais de 200 vão estar fazendo esse trabalho, que cabe à própria companhia, mas que conta também com a ajuda da polícia. Realizamos a operação policial para trazer a pessoa que está praticando o crime de furto de energia para ser ou flagranteado ou indiciado em inquérito policial. O governo do estado deixou de arrecadar mais de 300 milhões no ano passado, só de ICMS. Dinheiro que deixa de ser investido, que não volta em melhorias para a população. Tudo por conta de gato. E o melhor jeito para mudar isso é denunciar. Essa pessoa, como a lei prevê no artigo 155, parágrafo 3º, a pena de 1 a 4 anos, esse crime é afiançável. Nós arbitramos fiança e, como diz a lei, ele se livra solto e responderá ao processo em liberdade. E você vai ver a seguir, em meio a ameaças à Zona Franca, setor primário é uma das apostas para a economia do Amazonas. Agora em Manaus, 7h28, a Crítica na TV volta já.